Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos meditar a respeito, vamos examinar a palavra de Deus a respeito de como que o inimigo se manifesta. Será que todo mundo que tem a possessão maligna tem a mesma manifestação? Então nós vamos examinar isso hoje. Vamos ver em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, o versículo 16, diz assim, vamos ler o 14 em diante. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou-a. E, levantando-se, serviu-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. O Senhor Jesus, aqui fala que chegaram ali muitas pessoas endemoniadas e enfermos, e o Senhor os curou. Diz que com sua palavra, expulsou os demônios e curou as pessoas enfermas. No mesmo Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 8, o versículo 28 em diante, fala dos endemoniados gergesenos, que diz que, chegando a outra banda, a província dos gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho, e clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E ali estava pastando uma grande manada de porcos, e os espíritos rogaram que, se nos expulsa, manda-nos para aquela manada lá. E aí o Senhor Jesus permitiu, e aquela manada ficou possessa e saiu em desespero e caíram no mar e morreram todos. Então aqui nós vemos duas formas do espírito maligno se manifestar. Uma, a pessoa estava endemoniada, mas não fazia nada, era dócil. Levaram até o Senhor Jesus, não precisaram amarrar, não precisaram prender, e levaram lá. Ele estava na casa da sogra do apóstolo Pedro, e levaram lá, e o Senhor, com a palavra dele, expulsou os demônios, e essas pessoas ficaram curadas. E aqui nesse outro relato, eram 2 homens violentos, endemoniados, viviam no meio dos sepulcros, e ninguém podia passar por aquele caminho, e reconheceram a Jesus quando viram. E o Senhor Jesus os expulsou, aqueles demônios que estavam naqueles homens, ele expulsou. Então nós vemos aqui que o endemoniado, ele pode se manifestar com violência, com palavras, com atitudes, ou pode também não se manifestar desta forma. Ele pode ser uma pessoa dócil, quieta, mas que não está no seu perfeito juízo. Então ele vai dizer coisas inconvenientes, vai ter atitudes erradas. Em Lucas capítulo 4, os versículos 34 e 35, diz assim, 33 em diante: estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Exclamou em alta voz, dizendo: aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, é o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E as pessoas ficavam falando: mas quem é esse, Que palavra é essa, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Eles estavam vendo aqui o poder do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus, tudo que o Senhor Jesus fazia, e eles estavam atônitos. E aqui nessa passagem aqui, nós vemos que esse endemoniado aqui, fala a palavra que um homem que tinha um espírito de demônio imundo exclamou em alta voz quando viu o Senhor Jesus. Então, de repente, nós podemos enfrentar alguém aí, só pela nossa presença, a pessoa fica perturbada, porque está com espírito imundo, e aí você tem que ir e expulsar esse espírito imundo.
São manifestações que nós vemos do espírito imundo, né? Então, a pessoa natural, ela tem dois caminhos a seguir. Nós, como seres humanos, temos dois caminhos a seguir. Ou nós seguimos a palavra de Deus, ou nós seguimos a nossa carne. E a palavra diz assim: o espírito combate contra a carne contra o espírito, para que não façais o que quereis. Então, existe essa luta entre nós, na nossa vida. Nossa carne quer fazer uma coisa e o Espírito de Deus que está em nós quer fazer outra. Então, é uma escolha que nós fazemos. Como é que acontece? O Senhor diz assim: quem não é contra nós, é por nós. Isso aí nós vemos em Mateus capítulo 12, versículo 30, em Lucas capítulo 9, versículos 49 e 50. Quem não é contra nós é por nós. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, não tem outro caminho, não tem um meio termo. Eu não sirvo Jesus, mas eu não tenho espírito imundo. Não existe isso. Se a pessoa não tem Jesus, ela está sujeita à carnalidade. E a carnalidade combate contra o espírito. É um inimigo do Espírito Santo. A carne não herda o reino dos céus. Nós não podemos nos deixar enganar. Se a pessoa vive na carnalidade, ainda que vá num culto, vá no templo, seja um pastor, seja profeta e seja tanta coisa, se a pessoa está na carnalidade, ela está desagradando a Deus. Ela não tem o Espírito Santo. Aliás, sobre profeta, nós vemos aqui em 2 Crônicas, do capítulo 18, versículo 18 em diante, que disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Um profeta, um espírito enviado por Deus, um espírito de profecia na boca dos profetas falsos, para que o rei fosse numa batalha que Deus já tinha falado para ele não ir, que ele seria destruído. E ele foi. Ele colocou a roupa de um soldado lá, a armadura de um soldado, tirou a armadura de rei, e o inimigo falou para o soldado, dizendo: não lute nem contra pequeno, nem contra grande, lute só contra o rei. E o rei, né, quando prenderam o rei, o soldado que estava com a roupa do rei, ele falou: esse não é o rei. E aí um soldado, na sua simplicidade, solta uma flecha e atinge o rei, e o rei morreu, conforme a profecia. Um profeta profetizou. E teve um outro profeta ainda que Deus mandou: vai lá e fala assim, assim, assim. É o profeta novo e o profeta velho, né? Em 1 Reis, capítulo... Isso que nós vimos aí do profeta da mentira é 1 Reis, capítulo 13. E o profeta novo e o velho, né? Que é 1 Reis, capítulo 13. O outro foi 2 Crônicas 18. Aqui em 1 Reis, capítulo 13, Deus manda o profeta profetizar. Ele vai, você não come nada, nem bebe nada, e pelo caminho que você for, você volta por outro caminho. Ele foi, fez tudo, e falaram para um profeta velho: olha, aconteceu isso. Ele falou: prepara um jumento para mim. Foi atrás do profeta novo: vem lá na minha casa comer e beber. Aí o profeta novo falou: não, o Senhor mandou assim, assim, assado. Não, mas eu sou profeta também, e um anjo mandado por Deus veio e falou para mim que você tem que ir lá. E ele foi. E depois que aconteceu isso, o próprio profeta velho falou: você vai morrer agora porque você descumpriu o que Deus te mandou. E um leão matou o profeta novo. Esse profeta velho foi usado por Deus? De jeito nenhum. Foi um espírito maligno, a inveja. E isso não é coisa de Deus, enganar as pessoas. Enganar não é coisa de Deus. Então, é profeta, mas é um profeta que falou. Que profeta? Um profeta... mentiroso, um profeta falso, um profeta que foi influenciado pela mentira por causa da posição, por causa de prêmios como Balaão? Não, tudo isso é operação maligna.
Inveja, é coisa da carne, operação maligna. O inimigo usa as pessoas que não têm o escudo da fé, a armadura de Deus, o capacete da salvação, pés calçados no evangelho, preparação do evangelho da paz, a espada de dois gumes, né? Nós precisamos estar revestidos da graça de Deus. Aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 e 20, nós vemos as obras da carne. Quais são as obras da carne? Lembra que a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne. Quais são as obras da carne? As obras da carne são manifestas, e as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias e tudo mais. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, ou nós fazemos as obras do Espírito, deixa o Espírito agir em nossa vida, ou nós fazemos as obras da carne. Quem faz as obras da carne, evidentemente, não está fazendo as obras do Espírito, nem tem o Espírito Santo. O Espírito não habita num vaso sujo, um vaso que não foi lavado, que não foi renovado, uma pessoa, vaso é pessoa, que não está limpa, lavada, embranquecida no sangue do Cordeiro. Então, nós precisamos estar sempre prontos para toda boa obra. Em Efésios capítulo 5, do versículo 1 a 7, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, nós estamos sendo instruídos aqui de todas as maneiras, de todas as formas, a não nos deixar levar pela carnalidade. Não importa quem venha nos dizer para fazer coisas erradas. São coisas erradas. Nós temos que entender que nós somos ovelhas, que nós estamos no meio de lobos. Nós fomos enviados como ovelhas no meio de lobos. E o lobo, ele põe pele de ovelha para nos enganar. Lá em Apocalipse fala que a besta, ela tem 2 chifres como o de cordeiro, mas fala como o dragão. Não tem como o dragão, o diabo, se transparecer em servo de Deus. Ele parece anjo de luz, ele parece, mas na verdade as obras dele, dessas pessoas, demonstram quem essas pessoas são, servos do maligno. Mas a pessoa é tão boa, e tão isso, tão aquilo, tão religiosa, tão amorosa. Amor não, amor é uma coisa que é do Espírito. A pessoa pode ter amor próprio por si mesma. Respeitar os outros, educação não é uma coisa que leva para a salvação. Nós devemos todos ter educação e respeitar os mais velhos, ensinar os mais novos, mas isso aí é só um reflexo de uma atitude nossa, de uma forma que nós aprendemos a viver, fomos ensinados a respeitar as pessoas, a sermos obedientes e tudo mais. Mas isso não mostra que a pessoa seja serva de Deus. Precisamos ver os frutos, como está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 21 e 22. Amor, paciência, temperança, compaixão, longanimidade, perdão, misericórdia. Não adianta a pessoa ter aparência e falar e trazer uma mensagem, muitas vezes, muitos pastores, falsos profetas, como vimos aí tantos, né? E trazendo mensagens maravilhosas, porque você vai vencer, mas foi isso mesmo que Deus mandou, é isso que Deus promete para todos nós. Você me aceita e que eu vou te dar todas as vitórias que você precisar, e eu vou te encher de bens, e de alegria, e de felicidade. Eu vejo assim, a palavra de Deus nos mostra assim, olha, vocês me aceitem como Salvador, eu dou a vida eterna. Eu apago todos os pecados de vocês e vos dou a vida eterna.
Agora, o que vocês vão passar até chegar nessa vida eterna não vai ser um mar de rosas, vai ser lutas, tribulações, porque o que fizeram para mim, vão fazer para vocês também. E o inimigo quer te enganar, quer falar que agora está tudo bem, que está tudo em ordem, que não, você vai ser vitorioso. Nós somos vitoriosos, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. É só permanecer fiel a Ele e dar graças a Deus por tudo, estar feliz com o que tem, e dar glória a Deus, e testemunhar, e levar esta palavra de salvação para muitas outras pessoas. E assim nós estaremos fazendo a vontade de Deus e atentos, sempre em oração, para que se apresentar alguém para nós que esteja com espírito maligno, Deus vai mostrar para nós. A pessoa vai ficar incomodada com a nossa presença e nós já vamos saber que aquela pessoa está perturbada e vamos orar por ela. Que Deus nos dirija, nos dê sabedoria, que possamos fazer tudo segundo a sua santa vontade, para a glória dele, para a nossa salvação e salvação de muitas outras pessoas também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.